com ele, e a Bíblia diz que foi no dia do Senhor. E qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? Sábado. Qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia? Sábado. Foi num sábado. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, lembra-te do dia do sábado. Quando você vai lá para Marcos capítulo 2, 27, 28, diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. É isso que a Bíblia diz, ou seja, que tem gente que fala que o dia do Senhor aqui é o domingo, mas não tem nada disso. João teve a visão do Apocalipse num sábado. Eu fico pensando, olha para mim, eu fico pensando que João estava naquele momento de adoração a Deus no sábado. Ele já era acostumado a guardar o sábado, ele era judeu, mas o sábado não é só para os judeus, é para toda a humanidade. Olhe para mim e perceba que nesse momento havia se passado cerca de 65 anos desde que João tinha visto Jesus pela última vez. Ele estava preso ali, naquela ilha. E 65 anos atrás ele tinha visto Jesus pela última vez. E eu fico pensando que João deve ter ficado muito surpreso naquele momento. Olha para mim. Que naquele momento, há 65 anos atrás, ele nunca mais tinha visto a Jesus. E aí Jesus, no dia de sábado, se revela a ele. E ele então vê a quem ele mais amava. Você percebe? Tenta se colocar no lugar de João. João estava preso. Com certeza ali machucado, porque quem está preso na época, às vezes eles apanhavam. E talvez ele pensava assim, poxa, será que Jesus não está olhando para mim agora? Eu estou aqui preso, enquanto eu poderia estar pregando o evangelho, eu já fiz tanto por Jesus. Será que Jesus não está olhando para mim? Olhe para mim e perceba. Você pode estar no pior dos momentos da sua vida, mas Jesus está ao teu lado. Amém por isso? Amém. Jesus foi encontrar com João lá naquela prisão, lá naquele presídio. E João teve a visão do Salvador. E vamos entender um pouquinho dessa visão que ele teve? Apocalipse verso 1, capítulo 1, verso 12. Vai lá para o verso 12. Vamos ler o 12 até o 16, tá? Vamos lá, acompanhe comigo. A Bíblia diz, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 o quê? O que, gente? Candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos lá. Isso é uma descrição de alguém que ele estava vendo, semelhante ao filho de um homem. E ele começa a falar, olha, os pés dele pareciam com isso, o cabelo dele parecia assim, os olhos pareciam assim, parece coisa assim, alguém de outro mundo. E de fato, olha para mim, de fato, ele estava tendo a visão do Filho de Deus. Ele estava tendo a visão de Jesus com glória. E meus amigos, vamos lá ao texto. A Bíblia diz assim, ele era semelhante a quem? Ao filho de homem. A outra pergunta, como é que ele estava vestido? Como é que esse homem estava vestido? Com vestes talhares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, que é o verso 13. Vamos para o verso 14. Como é que era a cabeça do camarada que ele viu? Verso 14 aí. Brancos. A sua cabeça tinha cabelos? Brancos. Brancos, como a alva lã. E a outra pergunta, como eram os olhos desse camarada que ele viu? Com chamas como chama de fogo. Como eram seus pés? Semelhante ao bronze pólido como refinado. Semelhante ao quê? Ao bronze pólido. E como era a voz da pessoa? A voz é de muitas águas. A voz como de muitas águas. E como era o rosto?
Como é que era o rosto que diz aí? Lá no final do verso 16. O seu rosto brilhava como o sol. Queridos, olhe para mim aqui agora, todo mundo. Ele estava tendo a visão do próprio Jesus. Querido, Jesus é o personagem central do Apocalipse. Jesus é o personagem central de toda a Bíblia. Jesus é o camarada que recebe destaque especial aqui no Apocalipse. E aí, a Bíblia diz que João teve essa visão de Jesus, da glória de Jesus, e ele tentou retratar isso na linguagem humana. E sabe qual foi a reação? Vai lá para o verso 17. Verso 17 diz o seguinte: alguém pode ler o verso 17? Capítulo 1, verso 17. Leia aí. Quando o vi cair aos seus pés como morto. Quando o vi cair aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Gente, João experimentou aqui a visão da glória de Deus. E por isso, a Bíblia diz que geralmente quando esses profetas recebem visões, eles se dão como alguém um morto. Porque da mesma forma que aconteceu com Daniel, quando recebeu uma visão do Filho de Deus, ele também teve aqui a mesma reação. Só que aí Jesus falou para ele e disse assim, ó: não temas, João. Você está na minha presença e eu vou te fortalecer. Então, a partir daquele momento, João recebe as visões de tudo que iria acontecer na terra e os conflitos da terra e como as coisas iriam acontecer antes da volta de Jesus, né? Então, queridos, após João ter recebido a ordem de escrever o livro, qual foi a outra ordem dada a João após ter a visão? Vai lá para Apocalipse capítulo 11, capítulo 1, verso 11. Nós já lemos e diz a Bíblia que ele precisava escrever, certo? Agora vamos para o verso 19. Verso 19 diz: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Olhe para mim. Jesus então disse para João o seguinte: João, escreve tudo que eu vou te dizer nessa visão, para que você possa dizer aos servos de Deus. E é isso, queridos, que João estava revelando para a igreja de Deus, para os filhos de Deus, os acontecimentos finais da história. Aí você pode perguntar assim: pastor, mas qual foi o objetivo do livro de Apocalipse ser escrito? Por que Jesus teve que escrever o livro de Apocalipse na Bíblia? Qual o objetivo? Vamos deixar a Bíblia responder. Vá para o verso 1. Vamos ler novamente o verso 1. Capítulo 1, verso 1. Todos acharam? Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para o quê? Diga aí o que está aí. Para o quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Vamos lá agora lá para capítulo 22, o último capítulo. Capítulo 22, verso 6. Capítulo 22, verso 6. Essa Bíblia é diferente. 22, verso 6. Conseguiram achar? Calma aí. Não estão procurando, né? Eu já achei, porque ela é diferente da que eu tô acostumada. Capítulo 22, verso 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Então todos acharam, vamos ler o 22, verso 6. Diz assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos de profetas, enviou o seu anjo para quê, gente? Para quê? Mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, olhe para mim. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo recebida de Deus
para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esse é o objetivo do Apocalipse. O objetivo do Apocalipse é mostrar as coisas que iriam acontecer nos últimos dias dessa terra. E queridos, isso nos mostra, sabe o quê? Que nós não temos tempo a perder. Que nós devemos dedicar o nosso precioso tempo para estudar a palavra de Deus e a sua vontade e nos prepararmos para que quando Jesus voltar, a gente esteja apto para ir para o céu. Então, qual é o objetivo do Apocalipse? O objetivo do Apocalipse era mostrar aos servos de Deus as coisas que iriam acontecer. As coisas que iriam acontecer. As coisas que iriam acontecer. O livro de Apocalipse, queridos, foi escrito em códigos, em sinais. Mas são sinais que não dá para entender? Não. São sinais que dão sim para entender. E a própria Bíblia, ela decifra os símbolos do Apocalipse. Por exemplo, quando você vai lá para o capítulo 1, de novo, capítulo 1, você vê, capítulo 1, verso 12. Capítulo 1, verso 12. Todos acharam amém? Amém. Que diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 o quê? Candeeiros de ouro. Você pode perguntar assim, rapaz, o que é esses candeeiros de ouro? A própria Bíblia responde. Você pode verificar isso, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que os candeeiros são as 7 igrejas. Vamos lá para o verso 16. Verso 16 vai dizer assim, ó, que essa pessoa tinha na mão direita 7 estrelas. Aí você pode perguntar assim, pastor, o que é esses candeeiros? E o que são essas estrelas? A própria Bíblia responde no verso 20. Vai lá, capítulo 1, verso 20. Olha só o que diz aí. Alguém pode ler? Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeiros são as 7 igrejas. Olha aí, a própria Bíblia responde os símbolos. Aqui vai dizer que os candeeiros são as 7 igrejas. E que as estrelas são anjos das 7 igrejas. Ou seja, são aqueles que anunciam o evangelho para as pessoas. Ou seja, candeeiros significam igrejas e estrelas significam anjos. Vou repetir. Candeeiros significam o quê? Igreja. O quê? Igreja. E estrelas significam? Então, toda vez que você for no Apocalipse e estiver falando sobre candeeiros, quer dizer o quê? Igreja. Ou seja, Deus direciona o Apocalipse para a sua igreja. Então, esse Apocalipse é para mim e para você. Queridos, sempre a palavra de Deus vai demonstrar para mim e vai responder para mim e para você coisas importantíssimas. Mas aqui eu quero concluir, porque amanhã, se eu fosse você, eu não faltava no próximo assunto. Tem muita gente que tem medo de estudar o Apocalipse. Olha para mim, não deixa nada tirar a tua atenção. Tem muita gente que tem medo de estudar o Apocalipse, porque pensa que o Apocalipse é morte, é perseguição, é besta, é isso e aquilo outro. Deixa eu te falar. Essa é uma concepção equivocada, porque você vai entender a partir de amanhã que o estudo do Apocalipse é esperança. É Deus querendo se revelar a você. E ele ainda promete uma bênção para aqueles que estudam o Apocalipse. Sabe qual é? Vá lá. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Vá lá. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Esse eu faço questão de ler. E todo mundo lê junto comigo, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 3. Olha o que diz. Bem-aventurados, que pode ser também, que significa felizes aqueles, tá? Olha para mim aqui, ó. Toda vez que você vê na Bíblia assim, ó, bem-aventurado, isso significa que é feliz aqueles, ou felizes são, tá bom? De novo,
Olhe para o texto. Apocalipse 1, verso 3 diz: bem-aventurados ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então olhe para mim. Quem de fato é feliz, segundo aqui o Apocalipse? A Bíblia diz que é feliz aquele que lê. Você está lendo, sim ou não? Sim. Então Deus vai te dar uma bênção para você ser feliz. A Bíblia diz que não é só aqueles que leem, porque tem pessoas que não sabem ler, mas também aqueles que ouvem. A Bíblia diz que felizes são aqueles que ouvem. E diz também que feliz é aquele que guarda, que não adianta só você ler a Bíblia, não adianta você só ouvir a Bíblia, você tem que praticar a palavra. Verdade, sim ou não? Sim. Verdade. A Bíblia diz, queridos, que você é feliz se você estudar o Apocalipse. Então deixa eu te falar, diferentemente do que as pessoas dizem, que o Apocalipse dá medo, que o Apocalipse, eita, que terror, o Apocalipse demonstra para você como você ser feliz. Como você ser feliz. Quem está dizendo sou eu ou é a Bíblia? A Bíblia. É a Bíblia. Bem-aventurados, felizes são os que estudam, os que ouvem, os que leem e os que guardam as mensagens dessa profecia. E quantos aqui querem ser felizes? Levante a mão e diga eu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso, eu quero convidar você para amanhã você continuar estudando a Bíblia conosco no Apocalipse. Mas eu quero te fazer algumas perguntinhas. Você crê na origem divina do Apocalipse e promete dedicar tempo para compreender essa mensagem? Quem aceita continuar estudando o Apocalipse, levante a mão e diga eu. Amém. Outra pergunta. Você concorda que Jesus é o centro deste livro, sim ou não? Sim? E outra pergunta que eu quero dizer para você. Quantos querem conhecer o mesmo Jesus de João através desse livro de Apocalipse? Amém. Uma salva de palmas para vocês. Maravilha. Então, fique em pé, porque eu quero orar por você agora, neste momento. Porque amanhã, nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Para quem João escreveu o Apocalipse e enviou para as igrejas. Eu estou tentando trazer aí um presente especial para vocês. Amém. Quem estiver aqui vai receber, tá? E orem para que dê tudo certo. Esse presente é algo muito importante, tá bom? Para que você continue estudando a Bíblia. Então, vamos orar? Santo Deus, obrigado porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Ajude-nos a entender a tua palavra, o Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tá? E outra, o presente é para quem chegar pontualmente até as 7h30, tá bom? Quem chegar depois das 7h30, aí vai ficar sem um presente, tá bom? Ok? Um abraço para todos, boa noite. Até amanhã.